Antes de entrar no livro de hoje, eu preciso te contar algo sobre esse momento do canal. Há algumas semanas eu publiquei o vídeo sobre a experiência da mesa de Dev Titus. E o que esse livro fez dentro de mim foi tão real, tão reorganizador, que eu não consegui simplesmente seguir para outro título de outra autora como se nada tivesse acontecido. Porque a Dev não escreve de forma isolada. Ela escreve como quem sabe que a vida interior da mulher tem camadas e que cada camada precisa ser trabalhada no momento certo. A experiência da mesa fala sobre presença, sobre o que acontece quando a mulher para, quando ela cria espaço, quando ela entende que a mesa não é só lugar de comida, mas de encontro com Deus, com quem ela ama e consigo mesma. Foi um livro sobre parar de viver no automático. E foi exatamente esse livro que me abriu para o que vem agora. Porque quando você para de verdade, uma pergunta inevitável aparece. O que eu faço com o que Deus me mostra quando eu finalmente fico quieta o suficiente para ouvir? Essa pergunta me levou direto para a obediência e intimidade. E depois desse, virá um terceiro, A Mulher Sábia Edifica o Lar. 3 livros da mesma autora, tratando de 3 dimensões que se conectam uma sobre a outra. Presença, obediência e edificação. Não é uma lista de temas, é uma progressão. E eu decidi fazer essa jornada com você de forma intencional, porque acho que é exatamente o tipo de aprofundamento que esse canal oferece para você. Se você ainda não viu o vídeo sobre a experiência da mesa, o link está na descrição. Você pode assistir antes ou depois, mas eu recomendo que você assista, porque o que eu vou falar hoje tem muito mais peso quando você vem de lá. Nesse vídeo você vai entender porque a obediência que você pratica pode estar te mantendo longe da intimidade que você tanto deseja com Deus. E o que muda quando você enxerga essa diferença. Eu sei que parece estranho começar assim, porque a maioria de nós foi ensinada que obedecer é o suficiente, que se a gente cumprir, se a gente estiver presente, se a gente não falhar, então Deus vai estar satisfeito. E que essa satisfação é tudo o que existe entre nós e Ele. Mas tem uma coisa que essa leitura foi revelando que eu não consigo mais ignorar. Dá para obedecer a Deus inteiramente de fora, com a vontade contraída, com o coração fechado, com a mente convencida de que isso é tudo que existe. Dá para cumprir o que é pedido sem jamais ter construído um vínculo real com aquele que pede. E isso não é ter fé madura, é apenas disciplina religiosa. Não estou dizendo que disciplina é errada, estou dizendo que ela não é o destino. É, no máximo, o começo do caminho. Durante muitos anos da minha vida de fé, eu vivia nesse espaço, um espaço que parecia íntegro por fora e que era, por dentro, profundamente solitário. Eu lia a palavra, eu orava, eu servia, eu estava presente onde precisava estar. E mesmo assim, sentia algo que eu não sabia nomear direito. Uma distância, como se eu estivesse cumprindo obrigações com alguém que eu deveria amar, mas com quem eu ainda não sabia como de fato estar. A mulher cristã que chega nesse ponto não está errada. Ela não está pecando, ela está simplesmente incompleta. Está fazendo a primeira parte de um caminho e acreditando que já chegou. E foi exatamente isso que o livro Obediência e Intimidade colocou na minha frente, com a clareza que me desorganizou internamente. A autora começa de um lugar que me prendeu logo nas primeiras páginas. Ela diz que obediência e intimidade são absolutamente entrelaçadas, que sem a primeira jamais enfrentaremos o vínculo que caracteriza a segunda. Mas ela vai além. Ela mostra que obediência sem intimidade é uma casca e que intimidade sem obediência é uma ilusão. Os dois conceitos não competem, eles se constroem.
E a mulher que entende isso para de viver a fé como uma série de desempenhos e começa a entender que o que Deus não quer é só a sua obediência. Ele quer você. Esse é o centro desse vídeo. Não estou aqui para te dizer que você precisa obedecer mais. Estou aqui para conversar sobre o que acontece quando a obediência se torna o único vocabulário que você conhece para se relacionar com Deus. E o que muda quando você descobre que há uma linguagem mais profunda esperando por você do outro lado. Não prometo que vai ser uma conversa fácil. Mas prometo que se você ficar até o final, algo dentro de você vai se reorganizar. Eu me chamo Patrícia e se você chegou até aqui agora pela primeira vez, deixa eu te dizer onde você está. Esse é o Entre Páginas e Revelações, um canal onde eu uso livros cristãos não para te dar respostas prontas, mas para caminhar junto com você no que a leitura vai se revelando. Aqui não tem resenha, não tem lista de lições aprendidas. Tem processo, tem o que é real e tem uma conversa que eu acredito que Deus usa para organizar o que ainda está confuso dentro de nós. Uma das primeiras anotações que fiz enquanto eu li esse livro foi: quando requeremos o senhorio de nós mesmas, vivemos de maneira egoísta, autocentrada, devotada ao autosserviço. Sem intimidade, criamos um pretenso universo onde o eu prevalece. E esse isolamento é um lugar bastante solitário e insatisfatório. Eu li isso e precisei parar, porque essa frase não estava falando de pessoas, obviamente, rebeldes. Não estava descrevendo alguém que larga tudo e vai embora de Deus de forma declarada. Estava descrevendo exatamente o tipo de mulher que eu conheço bem. A mulher que está presente, que cumpre, que serve, mas que no fundo ainda é ela mesma quem governa. Ainda é a própria vontade que define o ritmo, as exceções, os limites do que se entrega. E aí vem a pergunta que esse livro levantou de forma mais incômoda em mim. Quanto da minha obediência é, na verdade, negociada? Quanto do que eu faço para Deus é, na verdade, o que eu decidi que estava disposta a fazer? A autora trabalha algo que ela chama de obediência parcial. E ela vai buscar isso em Saul. Aquele rei que ouviu a instrução de Deus com clareza e a cumpriu até o ponto que lhe convinha. Ele voltou de uma batalha com parte da vitória executada, mas não toda. E quando Samuel confronta, Saul tem uma resposta pronta, uma explicação razoável, uma justificativa espiritual para o que no fundo era simplesmente desobediência, com roupagem religiosa. Eu fiquei muito tempo em silêncio com isso. Porque a racionalização espiritual é uma das formas mais sutis e mais perigosas de desobediência. Ela não parece rebeldia, ela parece sabedoria, parece discernimento, parece até maturidade. A mulher que racionaliza a desobediência não se sente rebelde, ela se sente lúcida. Ela tem razões, ela tem contexto, ela tem argumentos que soam até teologicamente coerentes. E o livro aponta com precisão o que acontece quando a gente vive assim por tempo suficiente. A consciência cauteriza. A gente passa a acreditar genuinamente naquilo que racionalizou. O que começou como uma exceção se torna um padrão. O que era desconforto se torna silêncio. E a mulher que antes sentia o peso do que não enxergava, agora não sente mais nada. Isso me confrontou de uma forma que eu precisei pensar sobre isso por dias. Não porque eu me enxergava como alguém em rebeldia aberta, mas porque a obediência parcial é silenciosa. Ela não aparece nas áreas óbvias, ela aparece nas áreas onde a gente ainda negociou com Deus. Nas decisões que a gente tomou antes de perguntar, nas respostas que a gente tinha prontas antes de ouvir.
E então o livro vai a um lugar que me tocou ainda mais fundo, o capítulo sobre arrogância. A autora traz um pensamento que me desorganizou completamente porque eu nunca tinha associado essas palavras dessa forma. Ela diz que teimosia, arrogância, insubordinação, a insistência em defender suas posições, em pressionar, em tentar convencer com palavras, tudo isso é como idolatria. Quando eu sou teimosa e arrogante, eu sou idólatra. Não de um ídolo de pedra, de mim mesma. E essa consciência mudou a forma como eu olhava para as minhas próprias posições, para as vezes em que eu insistia no que eu queria, não porque eu estava certa, mas porque eu não conseguia soltar, porque soltar parecia fraqueza, porque ceder parecia perda e porque o controle ainda era o lugar onde eu me sentia segura. Um ídolo não é capaz de responder. O Deus vivo responde à adoração. Quando eu insisto nas minhas próprias posições, a ponto de não conseguir ser movida por Deus, eu estou basicamente me comportando como alguém que adora o que não responde. Isso é muito sério. E é exatamente o tipo de confronto que esse livro oferece. Não com dureza, mas com clareza. Se essa conversa tocou em algo real, o livro vai ainda mais fundo. Ele exige pausa, honestidade e disposição para ser confrontada. Não é qualquer momento, mas se esse é o seu momento, o link está na legenda. E se esse vídeo está chegando até você agora, curta para que ele chegue a mais mulheres que precisam dessa conversa. Inscreva-se no canal para acompanhar essa jornada de leitura e vida interior comigo. Mas o livro não para na obediência. Ele vai para onde eu não esperava e onde eu mais precisava chegar. A segunda parte se abre com um convite que a autora fundamenta em Oséias 6 e que passou a ser, desde que li, um dos textos que mais voltam para mim nos momentos de cansaço espiritual. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E então vem o trecho que ficou comigo, para que vivamos em sua presença. A autora explica algo que eu nunca tinha organizado dessa forma, que o fato de haver um processo de destruição e ruínas não quer dizer que esse é um estado permanente. Deus não despedaça para abandonar, ele despedaça para curar. E a cura que ele oferece não é superficial, ela é sequencial. Primeiro ele despedaça, depois ele cura, depois ele dá energia, visão, esperança, direção e algo tangível que se pode aplicar à vida cotidiana. Isso mudou a forma como eu interpretava minhas próprias estações de vazio. Porque a mulher cristã que está no meio de uma estação difícil geralmente faz uma de duas coisas. Ou acha que Deus a abandonou, ou acha que ela fez algo errado que precisa ser corrigido com mais esforço espiritual. Mas o texto de Oséias diz uma terceira coisa que nenhuma das duas contempla. Deus está presente no processo de despedaçar e Ele mesmo vai restaurar. A questão então não é sobreviver à estação com mais disciplina. A questão é aprender a viver na presença, dentro dela. E é aqui que o livro introduz um conceito que ficou muito claro para mim durante a leitura. O conceito hebraico de Iada. Conhecer de um jeito que não é apenas intelectual, conhecer de dentro, conhecer de forma íntima, vulnerável, presente. A autora escreve: esforcemo-nos por conhecê-lo, não como uma exigência de mais atividade espiritual, mas como um posicionamento do coração, um desejo que antecede qualquer técnica. E então ela fala sobre uma das imagens mais bonitas e mais honestas que eu encontrei nessa leitura. A ideia de que eu e você, que somos a noiva de Cristo, entramos nos aposentos do noivo para o prazer dele e não para o nosso. Porque a maioria das formas como aprendemos a buscar intimidade com Deus ainda está centrada no que nós vamos ganhar com isso, no que sentiremos, no que receberemos, na experiência que teremos. E o livro confronta isso com gentileza, mas com firmeza.
Intimidade real não é sobre o que você vai sentir, é sobre quem você escolhe honrar em sua presença. No capítulo que a autora desenvolve, o Salmo 37 traz um movimento que eu precisei fazer internamente. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. A autora explica que entregar o caminho significa não parar até que a entrega seja total. Não entregar até onde a gente se sente confortável. Não entregar o que é fácil e guardar o que é pesado. Entregar até estar conectada. Essa é uma postura que exige maturidade espiritual adulta. Não aquela maturidade performática que aparece nos momentos públicos, a maturidade que aparece na oração do quarto fechado. A que aparece quando ninguém está olhando e a gente ainda escolhe confiar. Essa questão da privacidade foi outro ponto do livro que ficou forte dentro de mim. A autora usa o texto de Mateus 6, onde Jesus diz que quando oramos, devemos ir ao quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. E ela desenvolve isso como um princípio de formação interior, não apenas como orientação de postura. A mulher que só adora em público, que só ora quando tem audiência, que só se move quando alguém está vendo, essa mulher não conhece o Deus dos aposentos secretos. Intimidade real se constrói onde ninguém mais está. Naquele lugar onde a gente não está tentando ser coerente com a imagem que projeta. Onde a gente pode ser desarmada, incompleta, honesta. E há um momento que a autora fala sobre expressões de amor que me tocou pela honestidade direta. Ela compara a adoração que acontece só em público com a mulher que usa roupa decotada na rua, mas nunca dorme com o marido. A comparação é ousada, mas é precisa. A expressão de devoção que acontece diante de outros, mas não acontece no secreto, é uma devoção que ainda está mais preocupada com a aparência do que com presença. Isso me confrontou muito. Não com culpa, mas com uma clareza. E clareza é exatamente o que esse livro oferece. Não conforto fácil, não promessas de que tudo vai ficar bem se você fizer a coisa certa. A clareza de quem olha para a própria vida de fé e pergunta: o que de fato está acontecendo aqui? O que é genuíno e o que é apenas hábito? O que é intimidade e o que é apenas obediência com boa aparência? Essa leitura me deixou com uma frase que ficou comigo ao longo desses anos, desde que eu li o livro. Hoje eu quero apenas dizer que verdadeiramente desejo conhecer-te de um jeito novo, mais profundo e mais significativo. Não como uma promessa de desempenho, como uma oração de orientação. Porque o que o livro Obediência e Intimidade faz, no fundo, não é te ensinar a obedecer melhor, é te convidar a querer conhecer a Deus de uma forma que a obediência ainda não te ensinou. É te colocar diante da pergunta que a Dev levanta em um dos momentos mais diretos do livro. O que é isso que é em mim, que me mantém independente de Deus? Essa pergunta não precisa de resposta imediata, ela precisa de honestidade. E a honestidade que esse livro convoca não é a honestidade do arrependimento performático, é a honestidade de uma mulher que olha para dentro com calma e pergunta: onde eu ainda governo? Onde eu ainda negocio? Onde a minha obediência ainda tem condições? Porque é justamente com exceção da graça que todas as outras promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. A autora escreve isso com precisão. E isso não é ameaça, é a arquitetura. Deus construiu um relacionamento onde a obediência abre portas que o esforço não consegue forçar. Não porque ele seja um gerente de recompensas, mas porque confiança gera vulnerabilidade. E vulnerabilidade é o único caminho para a intimidade real.
E é esse o destino, não a obediência perfeita, não o desempenho inalcançável, a intimidade com Deus que vê no secreto, que responde à adoração genuína, que espera por você, não nos momentos de sua melhor performance, mas nos aposentos onde você finalmente para de tentar impressionar e simplesmente fica. O que permanece depois desse livro não é uma lista de coisas a fazer, é uma pergunta para carregar. Eu estou obedecendo para me aproximar de Deus ou estou usando a obediência como forma de manter distância segura? Isso muda tudo, não de uma vez, mas muda. E agora, antes de encerrar, eu quero orar com você. Senhor, eu sei que há mulheres que estão ouvindo essas palavras com o coração dividido, que cumprem muito e sentem pouco, que obedecem com a vontade, mas ainda não sabem como chegar com o coração, que estão cansadas de uma fé que parece correta por fora e vazia por dentro. Eu peço que essa leitura, esse processo, essa conversa faça em cada uma o que só tu podes fazer: deslocar o centro, tirar o eu do lugar onde ele não deveria estar. Que o Senhor fique nesse lugar, não como obrigação, mas como descanso. Que a obediência de cada uma dessas mulheres deixe de ser um contrato e se torne uma resposta de amor. Que a intimidade que elas desejam não seja mais um ideal distante, mas uma prática silenciosa do quarto fechado. Porque o Senhor vê no secreto e recompensa o que ninguém mais viu. Em nome de Jesus, eu oro. Para fechar, eu quero te deixar com uma pergunta para você responder nos comentários. Onde na sua vida você percebe que tem obedecido a Deus sem de fato se aproximar dele? E o que você acha que tem mantido essa distância? Não precisa ter a resposta pronta, mas ela vale ser nomeada. E os comentários aqui são um lugar seguro para fazer isso. Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão. Que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.